chama Marilu Cabanhas. Bom dia, Marilu. Oi, Glauco, bom dia a todos que acompanham aqui o Jornal Brasil Atual. A gente vai falar agora sobre a tragédia no Haiti. O país foi atingido por um terremoto de magnitude 7,2 no sábado, dia 14, por outro terremoto de magnitude 5,9 no domingo, dia 15, por um ciclone tropical na segunda-feira, dia 17, por outro terremoto de magnitude 4,9 na quarta-feira, dia 18. Bom, já são mais de 2 mil mortos, mais de 12 mil pessoas feridas, dezenas de desaparecidos. E a gente convidou aqui para a gente mergulhar um pouco na realidade do Haiti. Convidamos aqui o Omar Ribeiro Tomás, ele que é antropólogo, historiador do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da Unicamp, e ele realiza pesquisa em contextos africanos, com destaque para o Haiti e Moçambique. Olá, Omar, seja muito bem-vindo aqui, bom dia. Olá, bom dia a todas e a todos. Muito obrigado por terem me chamado. Bom, Omar, inicialmente eu gostaria que você falasse sobre a experiência que você teve lá no Haiti, quando você presenciou aí o terremoto 12 de janeiro de 2010. Eu li o texto, realmente muito impactante, e revela realmente verdades que geralmente a imprensa não traz. Eu queria que você falasse dessa sua experiência, como é que foi o fato, né, de você estar lá exatamente quando o terremoto aconteceu, antes da gente falar desse propriamente mais recente. Bom, eu estava no Haiti em 2010 com um grupo de alunos, como você pôde ler no texto, e eu queria destacar com relação ao terremoto de 2010 um ponto que me parece muito importante. A situação na qual eu me encontrava fez com que eu pudesse construir, num período muito rápido de tempo, uma imensa intimidade com as pessoas que estavam no meu entorno. Já há muito tempo eu trabalhava no Haiti, eu acho importante dizer isso, ou seja, eu comecei a trabalhar no Haiti em 1998, certo? Então eu já possuía um conhecimento de terreno, eu já possuía um conhecimento, digamos, muito importante sobre a história do Haiti, sobre a história recente do Haiti, e já havia estado no Haiti muitas vezes, né? E naquele momento, que foi extremamente importante para mim, que eu procurei destacar naquele texto, é como o que eu pude observar nos momentos seguintes ao terremoto foi uma espécie de negação de uma imagem que, em geral, se veicula sobre o Haiti, de um país caótico, de um país que é incapaz de reagir diante de tragédias. Foi exatamente o oposto o que eu pude observar. O que eu pude observar foi uma extraordinária tenacidade, dos haitianos e das haitianas, e diante de uma espécie de abandono generalizado no que diz respeito tanto à atuação da comunidade internacional, como no que diz respeito àqueles instrumentos que nós, em geral, associamos ao Estado-nação, o que eu pude observar foi a capacidade dos haitianos e haitianas de mobilizarem formas próprias, nativas, de organização e de apoio, auxílio aos aflitos. E você cita, né, a questão também das forças internacionais ali, né, e que realmente você questionava onde está, né, onde estão as Nações Unidas, onde estão os países, né, o MINUSTAH, enfim, onde está essa força, onde está essa ajuda? E o que você retrata é que a ONU ajuda a ONU e o haitiano ajuda o haitiano. Os pobres ajudam os pobres e os ricos ajudam os ricos. Eu queria que você falasse dessa sensação em relação a essas forças internacionais que chegam, que a gente vê pela televisão e que, na realidade, vocês não estavam encontrando essa ajuda. Conta para a gente. Olha, quando houve o terremoto no Haiti, em 2010, o Haiti era um país que estava sob uma intervenção internacional, né? Ou seja, havia uma intervenção, uma missão da ONU, uma missão tanto civil como militar,
já há bastante tempo, já desde final de 2004, e mesmo antes de 2004, ao longo dos anos 90, se desenhou um mecanismo para você lidar com sucessivas crises que tivemos lugar no Haiti entre os anos 90 e os anos 2000, que passava pela presença ostensiva de organizações internacionais multilaterais, como pode ser a ONU ou a Organização dos Estados Americanos, e pela presença de grandes organizações não governamentais internacionais, como pode ser o Médicos Sem Fronteiras, o Save the Children, enfim, que estão presentes no Haiti. Essa presença, ela era relativamente ostensiva, e ela havia uma missão por trás dessa presença, que era justamente, supostamente, digamos, construir ou reconstruir no Haiti aquilo que era ou ausente ou frágil, né? Quando nós temos o terremoto, o que é absolutamente surpreendente, e acho que no terremoto agora, que aconteceu tragicamente nas últimas semanas, isso se confirma, a incapacidade de atuação desse universo de forças internacionais que estavam no terreno, eles já estavam lá, mas o seu desaparecimento, porque eles desapareceram, né? E quando voltam, depois de uma semana, 10 dias após efetivamente o terremoto, você percebe que eles têm uma capacidade de atuação extremamente limitada, né? O que me leva a crer que há uma espécie de esgotamento no que diz respeito a essa forma de auxílio internacional ou a essa forma de intervenção internacional. Quando nós estávamos lá, era gritante o fato de, nos dias posteriores ao terremoto, nós caminharmos pela cidade de Porto Príncipe, que é uma cidade muito grande, muito populosa, nós observarmos situações terríveis, os prédios haviam caído, as escolas, as faculdades, as pessoas naquela situação, uma quantidade muito grande de pessoas que haviam perdido a vida, e a gente observava ou a ausência de pessoas vinculadas a essas instituições, a gente observava situações inusitadas, como, por exemplo, o Hospital do Médicos Sem Fronteiras, a sede do Médicos Sem Fronteiras fechou as suas portas. Quer dizer, da minha perspectiva, o Médicos Sem Fronteiras tem que abrir as portas e não fechar. Ou seja, como é que você fecha as portas? As poucas empresas internacionais estabelecidas no país fecham os seus galpões, quando, na verdade, as pessoas precisavam daqueles galpões, porque são galpões onde você tem distribuição, onde você tem água. Né? Então, o fechar os galpões me pareceu um horror. Não é? Como é que é possível isso? E, por outro lado, elas desapareceram da cena pública. Elas só surgiam, quando surgiram, elas só surgiram na forma militar. Então, surgiam armadas, eram caminhões militares das Nações Unidas, geralmente com brasileiros, porque na altura a força presente na região central do Haiti era o pelotão brasileiro, brasileiros armados até os dentes, né? Ou seja, com colete à prova de balas, com armas, com capacete, e os poucos jornalistas que foram no Brasil estavam entre esses militares, em cima dos caminhões, e nós do chão olhávamos e falávamos, mas qual é o sentido dessa história? Ou seja, os haitianos não precisam de militares, nós não estamos numa guerra, não há nem guerra, nem desordem. Ou seja, o que os haitianos precisam é de apoio, e um apoio que venha na forma de médicos, profissionais de saúde, capacidade de você criar instrumentos elementares para poder atender aquela população em termos de água e de alimentação. Então, o que eu observei foi que há uma espécie de fracasso de um modelo, o fracasso de um modelo de ação. E, por outro lado, há um outro ponto, que é um grande equívoco. O equívoco de você achar que o Haiti é um país violento,
o equívoco de você achar que o Haiti é um país marcado por uma imensa desordem. Não há nem desordem, nem violência, certo? Certamente há muitos problemas, mas não é desordem e violência. O Haiti precisa de um outro tipo de presença, certo? Uma presença efetivamente humana, que seja capaz de conversar com os haitianos e estabelecer uma aliança com eles. Por quê? Porque os haitianos se ajudam a si mesmos. Então, esse é um ponto importante, porque é como se você tivesse um universo da ajuda internacional que não dialogasse com o universo da ajuda local, certo? E a ajuda local está lá. Eu vou dar um outro exemplo para vocês. O terremoto ocorreu em 2010 numa região extremamente populosa, que é a região de Porto Príncipe, da capital, Porto Príncipe. Rapidamente você teve um êxodo, ou seja, pessoas que começaram a sair da capital em direção às províncias. Por quê? Porque a capital estava inabitável, porque você imaginava que iriam faltar produtos, porque a situação estava muito difícil. E essas pessoas chegavam nas províncias numa situação muito penosa. A dúvida que nós tínhamos era, bom, mas elas estão levando daqui para as províncias os problemas. Será que a província tem como suportar? Porque você chega no espaço provincial, você não tem hospitais, você não tem... É muito mais precário. E, no entanto, as províncias suportaram. Nós não tivemos ciclos de fome. E o que é ativado nesse momento? O que é ativado são formas que nós associamos a um universo de relações que existe no Haiti, que tem um nome preciso, que é o LACU. Você ativa relações de parentesco e de amizade, certo? Então, as pessoas, efetivamente, elas estão inseridas em ciclos de prestações, contraprestações, em ciclos de reciprocidade, que fazem com que a ajuda seja absolutamente obrigatório, ou seja, as pessoas se ajudam. E isso é eficaz, não a presença das organizações internacionais. Com isso, veja bem, eu não estou dizendo que as organizações internacionais têm que sair do Haiti. Não é isso. Eu estou dizendo que elas têm que repensar a sua forma de ação. E é nesse sentido que vai a minha fala. Exatamente. Agora, essas organizações internacionais deveriam se aproximar justamente desses representantes, dessas pessoas que atuam em comunidades para construir uma nova forma de ação, não é isso? Com certeza. O que acontece no Haiti e que está acontecendo agora, enquanto a gente está conversando, é que essas organizações internacionais, elas não só não conversam com as lideranças haitianas, elas não conversam, elas acham, a formação dos seus quadros parte do princípio de que esse universo de organizações não existe no Haiti. Ou seja, a ideia sempre é que o Haiti é o caos, o Haiti não tem sociedade civil, ou seja, sempre a ideia do Haiti, ou você caracterizar o Haiti pela negativa. Então, as organizações internacionais partem desse princípio. As organizações internacionais, além disso, e isso me parece muito grave, elas estabelecem uma relação de competição com as organizações locais. Ou seja, de um lado, partem do princípio que elas não existem, num segundo momento, partem do princípio da incapacidade dos haitianos de levarem adiante os seus problemas, porque estariam imersos num caos, e num terceiro momento, competem com as organizações locais haitianas por recursos que existem. E, evidentemente, esses recursos acabam chegando, na sua grande maioria, para essas organizações internacionais. Isso coloca dois problemas muito sérios, que a imensa quantidade de recursos canalizados para essas organizações internacionais, de um lado, não é eficaz, como nós vimos. De outro lado, elas existem
para manter essas organizações internacionais e não para ajudar os haitianos. E num terceiro momento, e isso é muito importante, as pessoas que trabalham nessas organizações, elas vão embora. Ou seja, elas levam o recurso embora. Então, é como se nós tivéssemos uma espécie de ciclo vicioso, né, que não fosse capaz de dialogar com o ciclo virtuoso, que é o ciclo das relações de ajuda próprias dos haitianos. Muito bem. E isso você pôde vivenciar na pele, né, Omar, junto com seus alunos, em relação também a onde você ia comer, o que você ia comer, onde estava a água. Eu acho que essa coisa vital, né, para a sobrevivência. Você conseguiu sobreviver graças a essas pessoas. Eu queria que você falasse como é que se dava essa distribuição de alimentos, a água, e um momento também que você parou assim, falando, não, agora eu vou desabar porque eu não estou aguentando o que eu estou vendo, que eu vi aqui teu texto. Olha, é emocionante. Realmente o que você vivenciou não deve realmente ter sido muito fácil, né? Não foi nada fácil psicologicamente, né, Omar? Conta pra gente dessa questão da sobrevivência física e também psicológica. Olha, no que diz respeito à sobrevivência física, isso é um ponto muito importante, porque imediatamente no momento posterior, bom, eu sou antropólogo, né? Então eu estudo há muito tempo justamente o que são as formas nativas de estar no mundo no Haiti. Existe uma bibliografia clássica sobre o Haiti que é magnífica. E o que me pareceu fascinante é que imediatamente no dia posterior, no dia seguinte ao terremoto, quando nós acordamos, a gente dormiu numa espécie de campo de refugiados, né? Porque ninguém, quer dizer, as casas, as que não tinham caído, podiam cair, e a casa que nós estávamos estava com a sua estrutura comprometida, então nós dormimos na parte da frente, junto com as pessoas, né? Então, num primeiro momento, eu acho que é importante a gente dizer que havia um tremendo acolhimento, ou seja, era uma situação muito angustiante, muito marcada por rumores, ou seja, a gente não sabia direito a dimensão do que havia acontecido, né? Mas, ao mesmo tempo, marcada por um profundo acolhimento. No dia seguinte, evidentemente, eu estava muito preocupado com o acesso à comida e água, inclusive porque eu estava com 7 alunos, né? Então, como é que eu faço para garantir comida e água para esses meus alunos, né? E o que me pareceu extraordinário é que a primeira instituição que eu vi em funcionamento plenamente, ou seja, o que começou a funcionar naquele universo, foi uma instituição que na bibliografia sobre o Haiti aparece como central, que é o mercado, ou seja, o mercado de rua. Se os supermercados tinham caído e tinham, o mercado de rua continuava em pleno funcionamento. E aí tem 2 elementos para a gente entender o mercado. De um lado, a questão dos preços, ou seja, não houve inflação, o que é impressionante. Significa o quê? Significa que você tem um mecanismo de autorregulação, ou seja, a população regula os preços do que está sendo vendido no mercado, dos legumes, do frango, daquilo que está sendo vendido. Então, de um lado, você não teve inflação da água. De outro lado, você não teve falta de produtos. Ou seja, eles estão sendo abastecidos, né? Então, num primeiro momento, você vê a autorregulação. Num segundo momento, você se pergunta, bom, como é que estão sendo abastecidos? E você fica sabendo, bom, a fronteira com a República Dominicana está fechada. O aeroporto está fechado. O porto está fechado, ou seja, o que está circulando aqui não é da ajuda internacional, é algo que está circulando aqui. O que foi impressionante, eu acho isso importante destacar, é que o universo rural haitiano, que uma e outra vez é tido como esgotado, como inexistente,
como primitivo. É esse universo rural haitiano que rapidamente organiza a chegada de produtos em Porto Príncipe, que é uma cidade grande. Nós estamos falando de uma cidade de 3 milhões de habitantes. Tá? Então, esses dois elementos a gente via ali circulando de tal maneira que não nos faltou comida. Porque aí tem um ponto muito importante também, que no Haiti as pessoas são pobres. As pessoas têm a esmagadora maioria das pessoas tem poucos recursos. Mas elas têm algum dinheiro no bolso. E o dinheiro está o tempo todo circulando. Certo? Então, um jovem vai para o mercado sem dinheiro, ele não vai para roubar. Ele vai no mercado sem dinheiro porque ele sabe que ele vai chegar e vai ter um caminhão que vai estar descarregando produtos e ele vai lá, tá bom, eu vou ajudar, tal. Aí ele descarrega, o sujeito dá uma quantia de dinheiro para ele, o dinheiro não fica no bolso. A pessoa não guarda o dinheiro, porque imediatamente ela vai lá e compra o frango da senhora e, portanto, o dinheiro está em circulação. Isso é um outro ponto importante. Por quê? Porque quando você tem grandes catástrofes, atualmente, um dos problemas justamente é o colapso do caixa eletrônico. Certo? Por exemplo, se você tivesse numa situação dessas, você, de repente, diria, bom, mas não tem caixa eletrônico, não tem cartão de crédito, como é que eu vou? Porque nós não temos dinheiro no bolso. Né? E o que me parece fascinante é como naquele universo foi justamente o fato de você ter uma grande população não bancarizada que fez com que os mecanismos de autoajuda fossem eficazes. Ainda sobre o dinheiro, tem um terceiro ponto que é importante. A primeira instituição que começou a funcionar no dia seguinte ao primeiro dia não foram os bancos, certamente não foram as organizações internacionais, foi a Western Union. A Western Union é uma empresa internacional que no Haiti está absolutamente enraizada. Você encontra em cada esquina uma banquinha da Western Union, que imediatamente começou a funcionar, basicamente recebendo telefonemas e passando dinheiro para as pessoas. Por quê? Porque no momento da crise, a diáspora é absolutamente central. Ou seja, os haitianos que estão dispersos nos Estados Unidos, na República Dominicana, em Cuba, eles vão enviar recursos para os seus parentes e amigos, certo? Então, esse um outro ponto interessante, que, na verdade, é uma afirmação do que a gente conversou inicialmente. Ou seja, a diáspora faz parte desse ciclo de ajuda que é próprio do Haiti. Ou seja, o que vem de fora são recursos dos próprios haitianos. Perfeito. Bom, Omar, a gente vai ter que encerrar agora a nossa entrevista, mas você já está convidado para voltar aqui ao jornal e a gente vai aprofundar um pouco mais sobre essa realidade haitiana, que tenho certeza muitos brasileiras não conhecem, e o que a gente vê realmente na televisão está realmente contrário, né? Exatamente o que você acabou de explicar para a gente. Então, vai ser um prazer enorme tê-lo novamente aqui no jornal para a gente falar mais sobre Haiti, tá bem? Tá aqui, olha, eu agradeço muitíssimo a oportunidade. E pode contar comigo. Obrigada, Omar. Um grande abraço para você, viu? Um grande abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Falamos aqui com Omar Ribeiro Tomás, ele é antropólogo, historiador do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da Unicamp, ele que realiza pesquisa em contextos africanos, com destaques para o Haiti e Moçambique. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.